Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 19 de agosto, dia 331. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço na autoridade do nome de Jesus que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Amém. Antigo Testamento. Ester, capítulo 4, versículo 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em voz alta e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestir, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenado a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, que lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do reino e do povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para esta pessoa o cetro de ouro para que viva. E então, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. As palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Ester: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Ester pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, pois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. No 3º dia, Ester se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio,
ela alcançou favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: Se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: Peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu: Meu pedido e meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Aquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: A própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também, para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Ceres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: Mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: Que horas, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que serviam responderam: Ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: O que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou: Quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes dos cavalos sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes do cavalo, vestiu Mordecai e levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Ceres, sua mulher e todos seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele.
Então seus amigos, que eram sábios, a Esther, sua mulher, disseram: Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada com ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No dia seguinte, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: Qual o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer, até a metade do reino, lhe será dado. Então a rainha Esther disse: Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei com uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: Quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? E Esther respondeu: O adversário inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: Será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Então o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Para isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. O outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada o mesmo Espírito, a fé. O outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser,
não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, como estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros cooperem com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Salmos 36, capítulo... Que capítulo? Salmos 36, do versículo 1 ao 12. Ao mestre cante Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são de maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. O seu leito planeja maldades. Detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mau. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas e os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos se esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os que praticam iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Provérbios, capítulo 21, versículo 21 e 22. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Muito grata por compartilhar dessa leitura diária. Espero que você tenha recebido e receba durante o dia as revelações que o seu coração precisa para o dia de hoje, que ele se fortaleça em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia extraordinário. Deus te abençoe e até amanhã. Caso essa palavra tenha transbordado no seu coração para mais irmãos e irmãs, compartilhe com eles, para que a palavra seja enviada às nações. Se inscreve no canal para receber as notificações diárias.